Boa noite, pessoal. Estamos começando hoje o primeiro podcast Acende a Luz. Aqui nós vamos falar sobre empreendedorismo digital, marketing digital e as possibilidades que o digital tem para você. Estou aqui hoje com um convidado de nível, tá? Estou super honrada com esses dois convidados. Estou, assim, muito feliz pela presença deles nesse primeiro podcast, que é a Neia Rodrigues e o Carlos Mor. Então, vamos começar primeiro apresentando, falando para o pessoal qual é o nome, qual que é a cidade, e vamos entrar aí nas histórias, como que vocês chegaram no marketing digital. Mas agora, só para começar, qual que é o nome, onde que mora, com quem que mora. Pode começar o Carlos, porque eu sei que ele é o mestre, né, de abrir grandes eventos. Então, a palavra é sua. Obrigado, Yaya. Né? Parabéns por esse projeto, que é o Acende a Luz. Eu tenho certeza absoluta que tu vai levar aí muita informação e muito conhecimento para essa galera que está iniciando ou querendo iniciar aí no marketing digital, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Carlos Mor, sou morador aqui de Porto Alegre. Eu comecei no marketing digital em 2021 e... Na época eu já tinha uma trajetória dentro do marketing de relacionamento, do marketing multinível. E como começou a pandemia, o que eu tinha lá de valor de vendas, né, caiu por terra. Assim, a gente não conseguia visitar as pessoas para vender, que nem a gente fazia, ou para mostrar uma oportunidade de negócio. Então, o Michel Dutra, que é o meu mentor hoje, tanto no digital como no multinível, ele iniciou no digital antes de mim e eu comecei a acompanhar ele através do Instagram e comecei a ver os resultados que ele começou a colher e isso me inspirou, né, a também iniciar. E aí eu já comecei pelo GPA, então, pelo curso do Caio, já comecei com o pé direito, né, e de lá para cá o digital tem me aberto muitas portas e me aberto a visão, né, de oportunidade, do que dá para a gente realizar através dessa oportunidade. Porque eu trabalho na CLT hoje há 25 anos, vou fechar agora no mês de setembro, na mesma empresa. E lá, apesar de eu ser muito grato por tudo que eu construí através desse meu trabalho, é uma renda que acaba limitando a nossa vida. E eu vi dentro do digital a oportunidade de eu passar por cima dessas limitações que são impostas por um trabalho, por uma renda que todo mês tu vai trabalhar, independente de trabalhe mais ou trabalhe a mesma coisa, no fim do mês é o mesmo salário, né? Sim. E aqui no digital não, se eu me dedicar mais, se eu subir mais campanhas, eu tenho como escalar a minha renda, tem infinitas possibilidades dentro do digital, e isso a gente vai conversar um pouco aqui hoje, né? Sim. Mas resumindo a minha história um pouquinho, é isso. Uma breve pincelada, né, para uma pessoa que tem aí vários resultados que nós vamos falar. E aí vamos ouvir também um pouquinho da história, mas bem breve, né? Não precisa contar todos os detalhes aí, que a gente sabe que também tem uma história aí muito grande por trás. Apresente para o pessoal quem é a Neia, com quem você mora. O palco é seu. Muito obrigada, Yaya. Primeiramente, parabéns por esse projeto maravilhoso. Estou muito feliz e honrada de estar aqui participando por ser o primeiro de muitos que a gente sabe que vem por aí, esse projeto lindo. Então, eu sou a Neia Rodrigues, eu sou casada, moro em Gravataí, aqui do ladinho de Porto Alegre, pertinho da Yaya, pertinho do Carlos, apesar de a gente morar perto. Vamos nos conhecer só hoje, né, Yaya? Sim, quase que não conhece na imersão que vai ter em outubro, né? Então, quase que fica para outubro, né? Morando do ladinho. Sim. Então, eu comecei no digital, eu conheci esse mercado em 2021. Então, eu já conheci o mercado de afiliados logo de cara, através de um amigo na época. E me apaixonei pelo mercado. Quando eu conheci esse mercado, eu estava bem frustrada. Eu era CLT e eu estava muito frustrada, sem perspectiva nenhuma, porque eu sempre fui uma pessoa que sonhou e sempre correu atrás. Então, eu sempre corri muito, eu sempre trabalhei muito. E eu tinha na minha cabeça que para mim conquistar alguma coisa, eu precisava trabalhar muito. Então, eu trabalhava em 2 empregos, 3 empregos. Era de domingo a domingo, assim.
não parava nunca, sabe? E porque na minha cabeça eu aprendi que se eu quisesse ter alguma coisa, eu precisava trabalhar muito, eu precisava estudar, eu precisava, né, me formar, essa coisa toda que a gente sabe, a gente cresce com isso, né? E quando eu conheci esse mercado digital, eu vi que não era só aquilo. Eu saí daquela bolha que eu tava vivendo, sabe? Sim. Eu vi que sim, tinha outra oportunidade. Eu comecei a sonhar, eu entendi o mercado logo do início, assim, e eu vi ali a oportunidade para realizar os meus sonhos, de ter a liberdade geográfica, a liberdade financeira, que é o que a gente busca aqui nesse mercado. E aí eu comecei a dar os meus primeiros passos. Logo de início, não foi através do Caio, né? Foi através de outros cursos, mas eu sou muito grata porque através disso eu vim caminhando, e meses depois eu encontrei o Caio. E aí foi onde eu me joguei, né? Eu pedi demissão daquele emprego que eu não via perspectiva nenhuma porque eu enxerguei algo no digital que eu nunca tinha enxergado antes. E desde então já faz 1 ano e 5 meses que eu vivo só do digital. E 1 ano no digital, 1 ano e 5 meses, meu Deus. O que Parece tem aí, 10. Parece. E você já tinha resultados quando você saiu da CLT ou não? Não. Eu comprei o GPA e a jornada, e eu não sei se nem se deu 1 semana depois eu saí. Porque quando eu comecei a minha caminhada no digital, foi através de cursos orgânicos ali que eu não me identifiquei com as estratégias, não gostei, mas eu tive alguns resultados ali. E eu vi as pessoas tendo resultado. E eu já comecei a me preparar para mim sair. Eu vou sair da CLT, isso aqui não faz mais sentido para mim. E quando eu conheci o Caio, eu comecei a acompanhar muito ele. Então, ele fazia muita live, acompanhava tudo que ele postava, as lives dele. Então, eu comprei o GPA Jornada. E daí, quando eu comprei, eu já estava decidida, era aquilo que eu iria fazer. E saí. Aí, depois, os resultados começaram a aparecer, mas eu não tinha resultado com tráfego pago, 0. Não, foi bem parecido com a minha história, porque eu também, em dezembro, achei o Caio, a gente faz aquela famosa busca como ganhar dinheiro na internet. E aí, achei dropship, achei umas coisas, eu falei, meu Deus, mas não sei se... Até fiz um site, comprei vários cursos, né, que é que eu acho que é a jornada das pessoas. A gente vira louca do curso, né? Vira. Mas aí, em dezembro, eu achei o Caio, comprei o Hiperfoco, que não é o GPA, né, não é a jornada, é um outro tipo de curso, que aborda os pilares aí para criar uma estrutura de vendas na internet. Inicialmente, também comecei como afiliados, e aí fui para social media, que é o que eu gosto de fazer, mas conheci através do Caio por esse curso. Então, também acreditei naquela promessa, foi tão forte, que depois que você vê, que a gente costuma falar, você não desvê. Então, em dezembro, comprei, em janeiro, saí do meu emprego. Não tinha resultado nenhum, mas eu sabia que aquilo ia dar certo. Até porque ele fala muito isso, não tem segunda opção. Você vai fazer isso aqui até dar certo. Então, quem entra no marketing digital com aquela questão, vou tentar, se não der certo, eu vou voltar. Já perdeu. Já perdeu, já vai voltar. A gente tem muito essa característica, né? A gente vai fazer até acontecer, né? Então, cada um tem o seu tempo, os seus resultados. O Carlos ainda está na CLT, mas ele tem muito resultado. Não sei o que é, qual o fator que ainda te leva a estar na CLT, né? Até por conta do tempo. Como que você encara aí essa jornada dupla do digital com a CLT? Pois é. Eu trabalho hoje no hospital, né? E ali eu entrei através de concurso. Então, tem algumas coisas que ainda estão andando. Como eu estou em período de fechar, a gente tem aposentadoria especial e tal. Estou esperando fechar o tempo. Sim. E isso acontece esse ano, né? Nossa. Fecha os 25 anos. Meu Deus! Você começou a trabalhar com 12. Não tem condições. Então, são questões que eu ainda estou vendo, mas já está no planejamento, né? De sair. E, claro... o tempo que eu tenho hoje livre, eu dedico quase total ao digital, né? Acaba até deixando, às vezes, as pessoas meio pedindo um pouco da atenção, né? Porque, de fato, como eu atuo fazendo as campanhas, né, de anúncio de produtos e eu tenho coprodução também... Então, tem projetos que eu estou tocando em paralelo, que eu tenho que construir muita coisa. Sim. Além do evento que eu comentei ali, acho que a Né não estava ainda, né? A gente vai fazer um workshop agora, em maio, aqui em Canoas,
para afiliados iniciantes, para pessoas que queiram iniciar no marketing digital, onde a gente vai ensinar desde como criar a conta no Google ali até fazer a primeira venda. Não, bacana. Então, você que tem aí vontade, que quer entrar no mercado de afiliados, quer entrar no marketing digital e ter o acompanhamento de alguém que tem resultado, o arroba dele tá aqui, ó, já entra, já fica de olho, porque é maio, né? Maio agora. Já é agora. 27 e 28. Isso aí. E junto comigo ali tem mais 3 caras que são de peso, que é o Henrique Muniz, que é aqui de Cachoeirinha. Sim. O Cláudio Júnior, que é lá de Lages. E o Felipe Américo, que é lá de Uberaba. Só o time de peso. Então, o Felipe bateu ninja na Hotmart, né? Ele fez 10 mil reais de vendas em um dia. Meu Deus. Conta o segredo pra Sonho, nós, né? E ele vai vir aí Sonho. para contar, abrir ali o trabalho dele por dentro, a estratégia que ele usou. Sim. E vai largar o ouro. Não, é muito legal a gente ter esse direcionamento, que como eu falei com vocês, eu acho que acontece com todo mundo, a gente fica totalmente perdido no início, né? Então é muito legal isso. Exatamente. Isso aí é uma coisa que eu tenho visto bastante, sabe? E aí eu abro caixinha de pergunta ali quase que diariamente, né? Tem muita gente que tá gastando muito dinheiro e não tá conseguindo vender. Sim. E já comprou um monte de curso e aí não sabe, acaba correndo em volta do rabo e não sabe onde é que tá errando. E hoje eu conversei com uma amiga que tá nessa situação e disse pra ela, olha só, a única coisa que tá te faltando agora, se tu já comprou um monte de curso, se tu tá gastando dinheiro e não tá tendo retorno, é direcionamento. É tu pegar uma pessoa que tem resultado e fazer uma mentoria com ela. Ela vai analisar o que tu fez até agora, vai te mostrar o que tem, que tu tem que corrigir, onde é que tu não tá enxergando. Tu tem que focar em aprender sobre análise de métricas e saber o que fazer a partir dessas análises para te poder ter resultado. E tu, com o direcionamento, tu vai deslanchar. Sim. E é isso que falta para a maioria das pessoas hoje no marketing digital, as pessoas que estão iniciando e as pessoas que já estão no mercado, mas que não têm resultado. Sim. Que amanhã ou depois vão acabar se frustrando, né, por não ter contratado uma mentoria, elas vão acabar se frustrando por não ter resultado, ter botado dinheiro e vão acabar saindo falando mal, né? Ah, isso não dá dinheiro, isso é golpe, isso é Exato. pirâmide. Exatamente. Nós vamos explicar para o pessoal, porque hoje o tema é sobre o mercado de afiliados, que é um mercado que nos uniu, né? Eu, por mais que seja social media, né, tenha minha agência, também tenho ali minhas afiliações, né, que são produtos aí validados, que a gente confia e a gente coloca, então, para vender e tem comissionamento por isso. E eu queria que vocês dois, do nicho, né, do marketing digital, das profissões que tem, vocês são afiliados. É isso, não é? Exatamente. Então, explica pra gente, né, o que é afiliados. O mercado de afiliados, para quem não sabe, é você vender produtos de outras pessoas, de outras empresas. Então, é uma dúvida também que a gente que está no Instagram diariamente, a gente recebe muito essa dúvida. Como funciona? Como é esse mercado? É basicamente você pegar produtos de outra pessoa e vender. Você não precisa comprar esses produtos, você não precisa nem conhecer esses produtos. Você simplesmente faz um cadastro em uma plataforma. Essa plataforma é como se fosse um site. Lá tem diversos produtos. Produtos físicos, produtos digitais, como e-books, treinamentos, mentorias. Então, lá você se afilia. E isso tudo é de graça. Esse processo tudo é de graça. Você escolhe o produto que você quer e você faz a divulgação desse produto e recebe comissões. Você pode escolher também o valor da comissão que você deseja receber. Então, você mesmo seleciona os produtos e o quanto você quer ganhar também através das comissões. Quer completar alguma coisa? Tem, além de tudo que a Neia falou, né, muito bem aí, a gente tem também os produtos físicos. E aí, tanto no Brasil como no exterior, né, que é o mesmo trabalho que a gente vai fazer, por exemplo, para vender um produto aqui no Brasil, a gente vai ter esse mesmo trabalho para vender no exterior. E aí a gente pode ganhar 5 vezes mais, né? Em é dólar. uma estratégia que é muito interessante. E
o que acontece aí com produtos físicos é que tem que conhecer um pouco, né, sobre políticas de anúncios, tanto no Google como no Bing e no Facebook, que são plataformas onde a gente vai fazer esses anúncios e mostrar para as pessoas que estão pesquisando lá. E para a gente conhecer essas políticas e fazer os anúncios de forma que a gente entregue para aquele cliente que está buscando a solução através do produto que a gente está ofertando, né, de uma forma correta. Sim, é o famoso também vender na gringa, né? Exatamente. Vocês dois fazem vendas na gringa? Ainda não. Eu estou fazendo. Ainda não comecei. Eu subi uma campanha, mas ela demorou um pouquinho para rodar e agora ela começou a ter impressões. Então já dá aquele friozinho na barriga. Opa, começou a rodar. Você teve uma aula grátis lá, né? Tive. Um aulão. Tive. Eduardo, né, querido, né, um beijo, muito obrigada. Tive aí um contato com o pessoal na Mansão dos Afiliados, que foi uma oportunidade que eu tive. E um deles já faz venda na gringa e ele já tem resultados muito expressivos e a gente teve uma aula. Então, consegui entender ali o que é, né, aonde ir, para onde começar. E é uma coisa muito legal, porque como o Carlos falou, o esforço é o mesmo. Né? E aí você vendeu para $100, você vai ganhar 5 vezes mais. Então também é uma possibilidade. E é uma coisa que é engraçada, né? Porque muita gente... mas vai vender nos Estados Unidos, tem que saber falar inglês, então... Cara, não precisa. Não precisa. Sim. Não precisa. É meu próximo passo agora. Ganhar em dólar. Meta, né? Tem ferramentas. Sim. Então, para o pessoal entender esse mercado de afiliados, você se cadastra nas plataformas. Acredito que a Hotmart é a mais conhecida, né? Mas tem outras aí, Eduz, Monetize. A pessoa vai escolher o curso que ela se identifique ou não. Tem parâmetros, né? Para achar esse curso. Independente o nicho. O nicho que você vai vender não importa. Eu até fiz um Reels e postei essa semana no meu Insta. O nicho não importa. Porque muitas pessoas ficam preocupadas, qual o nicho? Eu preciso ficar com um nicho só. Não, você precisa ter estratégias para escolher bons produtos que você sabe que vai ser mais fácil de vender. Então, o nicho não vai importar. Importa é o produto. Sim, então eu vou vender lá o curso de aprenda a tocar violão, aprenda inglês, sei lá, aprenda a fazer coisa artigos em madeira. Enfim, não importa. Enfim, independente. Tricô, curso de tricô ensinando a fazer tricô, qualquer coisa. Você precisa só ter a estratégia definida para escolher o produto e depois aplicar, né? Sim. Aplicar a estratégia conforme a escolha do produto. Sim, e aí tem a questão do custo das estratégias, as pessoas gastam para colocar essas campanhas no ar. Sim. Quanto a investimento, né? Quando a gente escuta falar em fazer anúncio, automaticamente, quando a gente ainda não conhece o marketing digital, a gente pensa nos anúncios que tinha antes, né? Sim. No mundo fora do digital, que é anúncio em jornal, anúncio na TV, no rádio. E esses anúncios, eles eram e são, né? São mais caros de tu fazer. Sim. E tu vai acabar pulverizando o teu anúncio ali para muita gente que não quer nem saber do teu anúncio. Sim. Do produto que tu está anunciando, né? Então, o que a gente tem através do anúncio na rede do Google, do Facebook, do Bing, a gente consegue direcionar o nosso anúncio para a pessoa que está querendo comprar o produto que a gente está ofertando. O famoso fundo de funil. Sim. Ou, né, a gente fazer anúncios usando estratégias de funil para meio e topo de funil para direcionar para locais onde elas vão receber mais informação, elevar o nível de conhecimento dela a respeito daquele produto, né, que a gente está comercializando, e depois ela acabar recebendo uma oferta desse produto já com conhecimento e acabar fazendo a compra. Sim. E o melhor, Yaya, o que é? É que esses anúncios na rede de pesquisa lá, eles são anúncios que são pagos por clique. O que é isso? A pessoa vai pagar, eu fiz o anúncio lá, eu só vou pagar para a plataforma quando a pessoa clicar no meu anúncio. Ela apareceu lá para ela, quando ela fez uma pesquisa, vamos colocar um exemplo aqui, curso de violão. Botou lá, curso de violão, apareceu o meu anúncio lá na rede de pesquisa. Se ela clicar ali, eu pago
o anúncio. Se ela não clicar, eu não pago. Então, esse que é a questão do custo. Porque eu não tenho custo para escolher o produto, para subir o anúncio, né? Esse anúncio novo do marketing digital, que não é na rádio, no jornal. E o custo que eu tenho, então, é quando a pessoa clica no meu anúncio. Exatamente. E aí também tem estratégias para que eu consiga cliques, né? Custo de clique mais baixo. Tem tudo isso também. Que eu tô sabendo. Para gastar menos e faturar mais. Sim. Tem muita estratégia. E o Google, ele é fantástico, porque é o maior buscador do mundo, né? Sim. Todas as pessoas estão no Google 24 horas. E a gente aprende a usar essa ferramenta a nosso favor, que é anunciar para as pessoas que já querem comprar. Porque a pessoa, ela tá pesquisando, a gente não precisa bater na porta. Tu quer comprar um produto. Sim. Ela tá no Instagram, ela não quer ver um produto. Sim. Ela não quer comprar, ela tá no Instagram. Então, essa é a diferença de quem utiliza outras ferramentas como o Instagram e Facebook. Por exemplo, a gente tá ali no Instagram e no Facebook, a gente não quer comprar. Quer ver mas a meme. gente vê... a gente quer dar risada, né? A Sim. gente quer olhar coisa divertida, mas a gente vê anúncios. Daqui a pouquinho passa um Reels ali patrocinado, né? Sim. Exatamente. E no Google é totalmente diferente, porque a pessoa, ela já vai intencionada, ela já vai buscando aquele produto específico. Então, é realmente fantástico. Sim, e aí o Carlos tocou nessa questão do topo, do fundo, do meio do funil, né? Então, como aqui o intuito é levar informação para pessoas que estão começando ou pessoas que querem, então com esse desejo do digital, vamos explicar o que é esse famoso topo de funil nas redes sociais. Pode começar. O topo, por exemplo, é uma pessoa que vai pesquisar lá na rede de pesquisa do Google, por exemplo, ela vai colocar curso de violão, né? Ou como aprender a tocar violão. Esse é o topo. É uma pessoa que não está ainda querendo comprar um curso. Ela quer saber, né, quer ver vídeos a respeito de como tocar violão. De repente acha um vídeo ali do YouTube, onde ela vai ter uma aula gratuita. Ela pega o violão e começa a praticar. Mas aí ela vê que aquilo ali é muito básico para ela. Aí ela vai fazer uma outra pesquisa. Cursos de violão. E aí vai aparecer para ela ali alguns cursos e tal, curso online, curso gratuito e tal. Ela vai buscar por isso, vai olhar e vai ver que ela precisa de algo mais, de um passo a mais, né? E quem colocou ali algum vídeo, por exemplo, ensinando a tocar violão, essa pessoa já está querendo buscar a pessoa que faz essa busca. Né, para lá, depois do vídeo, ela falar que tem um curso que ela está oferecendo, né, de forma paga, onde a pessoa vai aprender um pouco mais. Essa é uma estratégia, né? E depois o fundo de funil, como é que funciona? A pessoa vai clicar lá, curso de violão da Yaya. É bem específico. Eu já sei o que eu quero, ela né? sabe que a Yaya ensina muito bem como tocar violão e ela vai lá e pesquisa pelo curso dela. Então, ela já vai direto no anúncio. Vai aparecer lá, curso de violão da Yaya, a pessoa entra, compra e sai fazendo a aula. Então, essas são as etapas do funil, né? Sim, então ali... Quer explicar? Pode. Quer complementar? Sim, complementa. Perfeito. Perfeita a explicação do Carlos. Que aí tem a questão mesmo do topo, né? Então, então, primeiro ali tem aquela questão do topão. São pessoas que não sabem, estão ali... será que eu ganho dinheiro na internet? Aí faz aquela busca que a gente comentou, né? De exemplo, como ganhar dinheiro? Então, eu começo a funilar. Então, já sei que eu consigo ganhar dinheiro na internet. Próximo passo. Eu vou ser afiliada, eu vou ser gestora de tráfego, eu vou ser social media. Afunila mais um pouquinho. Então eu gostei de social media. Aí eu vou lá pro fundo e aí eu faço essa conversão de vendas porque eu sei que eu quero ser social media, eu já conheço as referências daquele tema e eu vou comprar o curso com a Yaya, que é a melhor social media. Então, exatamente. essa questão das etapas, né? A jornada do cliente. Então, tudo que a gente vai comprar, a gente passa por essa jornada, que é a conscientização, depois eu vou entender um pouco mais o problema e aí eu vou comprar. Né? Exatamente. Exatamente. E se a gente parar para pensar, qualquer coisa é assim, né? Qualquer coisa. Primeiro, a gente tem que ter a consciência que nós temos um problema. Né? Então, eu preciso resolver tal coisa. Depois, mas para resolver isso, eu preciso de um produto, eu preciso de algo. E depois, o último, que é o fundo do funil, eu já sei o que eu quero, é esse daqui. Sim. E como afiliado, como iniciantes, vocês indicam que as pessoas começam com campanhas para topo, para fundo ou para meio? O que eu falei? Para topo, para meio ou para fundo de funil? Para fundo de funil, que é quando a gente anuncia, né, para a pessoa já com um nível alto, um nível máximo de consciência ali, onde ela busca aquele produto específico.
Porque ela está buscando, ela já conhece o produto, provavelmente ela já viu diversas vezes, já passou por esse produto, ela sabe o que ela quer e ela está disposta a comprar. Então, com essa estratégia, a venda ela é muito mais assertiva. Sim. Então, a gente consegue ter um lucro maior, deu uma engasgada aqui, ter um lucro maior com a venda, investindo pouco, né? Então, a gente precisa de menos cliques, que é o que o Carlos explicou ali antes muito bem, menos cliques para vender. Diferente lá de um topo de funil, meio de funil, onde a pessoa precisa criar essa consciência de que ela realmente precisa desse produto. Sim. E quando que vocês acham que uma pessoa pode começar a fazer campanha? Eu tenho R$100, eu tenho R$200. O que vocês acham que é ideal para começar? Para começar a testar esses botões do Google, começar a fazer uma campanha? O que vocês recomendam? O que é importante, tá? Quando a pessoa vai aprender, e hoje eu estava montando um formulário que eu não dou mentoria em função do meu tempo ser escasso, né? Mas eu tenho tido muitas pessoas pedindo. Então, o que eu resolvi fazer? Em maio, agora, eu vou abrir algumas vagas para mentoria. E eu comecei a construir hoje um formulário onde eu vou disponibilizar para mim avaliar, né, a situação de cada pessoa que quer a mentoria e dar o direcionamento correto. Então, assim, na mentoria, a gente vai direcionar a pessoa de como ela fazer a campanha ali e ela tem que ter, assim, um valor mensal para ela disponibilizar para fazer os testes sem fazer falta para ela. Sim. Por que eu digo sem fazer falta? Porque é um dinheiro que pode não voltar. Eu costumo sempre fazer uma analogia com a pessoa que vai aprender a dirigir. Ela vai colocar um valor ali no carro de gasolina para ela ficar rodando em volta da quadra. Para ela aprender como é que ela dá a seta para a direita, como é que ela dá a seta para a esquerda, né? Para ela se acostumar a trocar as marchas do carro. Aprender a olhar no espelho retrovisor, no espelho da esquerda, no da direita. E fazer isso tudo de forma natural. Então, esse dinheiro inicial que ela vai usar é a verba de teste. Ela tem que usar essa grana sem uma expectativa de que vai vender e ganhar dinheiro, entendeu? Por quê? Porque aí ela vai leve. Ela vai para aprender a usar a ferramenta. Sim. E ela fazendo esse teste, ela vai aprender como usar, que nem a Neia falou agora há pouco aqui, usando o fundo de funil. Ela vai direcionar para a pessoa que já quer comprar, então ela vai precisar de menos cliques para fazer vendas e ela vai conseguir testar tanto os produtos como as estratégias, né? A partir do momento que ela começa a dominar as ferramentas, ela começa a escalar. Sim. Né? É isso que eu sugiro sempre, começar com aí R$100. Carlos, eu tenho R$100, então testa com 100. Sim. Eu tenho 40, testa com 40, terminou os 40, espera o próximo mês e testa depois com outros 40. Sim. Não faz loucura, né? Que é importante a gente falar da constância, né? É o que você Exato. falou, talvez não seja no primeiro mês, talvez não seja na primeira campanha, mas é a constância que vai me dar a base para fazer as minhas campanhas. E uma coisa muito importante a gente poder fazer também é a questão da expectativa. Tem que alinhar antes de começar. A gente escuta, né, todo mundo aí falando, não, eu vim pro digital, tô ganhando dinheiro, tô fazendo milhões, que tem mesmo, tá comprovado. Exatamente. A gente não tá na fase mais de achar, de testar o marketing digital. Ele já funciona. Tem pessoas que estão fazendo muito dinheiro. E aí a pessoa entra toda empolgada, Thiago Fint. Não, gente, é tudo uma questão de tempo, né? Só que, como eu falei, o digital ele é muito rápido. Um tempo que você gastaria aí em CLT, eu, por exemplo, sempre quis ser líder, sempre quis ser gestora, eu tinha consciência que é no mínimo de 5 a 10 anos. No mínimo. Então, o que é um ano, né? Sendo que eu fiz faculdade 6 anos, fiquei aí anos na CLT. Então, o que é 1 ano, 2 anos testando as minhas campanhas, testando as minhas estratégias dentro de um cronograma ali, né? Lógico que ninguém está colocando dinheiro para perder, para ter um resultado muito bom. Né? Então, é muito importante a gente conscientizar as pessoas que não é do dia para a noite. Ninguém está aí grande do dia para a noite, né? Vocês têm alguma história, alguma coisa para falar nesse sentido aí da expectativa? Referente à expectativa é exatamente isso. Sim. Como tem muita gente faturando muito alto nesse mercado,
que a gente, às vezes, olhando, parece surreal mesmo. E pelo curto período de tempo, as pessoas de fora, que não têm conhecimento, às vezes acham que é muito fácil, que é o dinheiro fácil. Mas é uma jornada, é um processo como qualquer outro. Aí a pessoa vem, mas para mim faturar X no digital eu vou levar 1, 2, 3 anos. Mas na CLT não é diferente. E às vezes tu passa a vida toda trabalhando. Desculpa te corrigir, é diferente na CLT. Com certeza vai ser diferente. Leva muito mais Verdade. tempo. É diferente. É diferente. É diferente, porque eu ia falar exatamente que às vezes tu leva a vida toda trabalhando, anos, se aposenta, e tu não consegue nem ter a metade, nem conseguir a metade do que tu conseguiu em um período muito mais curto de tempo no digital. Então, sempre as pessoas vêm com muita sede ao pote. Sim. E daí, quando a gente diz, tu precisa de um processo, tu precisa aprender, tu precisa investir um pouquinho ali para te aprender como funciona. São estratégias já validadas, todo mundo sabe, a gente sabe que funciona, mas a pessoa ela está começando, então ela tem esse processo de aprendizado. Uhum. Então, às vezes, algumas não querem passar nesse processo, mas é necessário. Sim, e isso entra uma parte que você falou no comecinho, falando da sua história, que você sempre trabalhou muito. Então, na nossa visão, nas nossas crenças, no que nós somos formados ali, a nossa convivência, o nosso ambiente, é o quê? Eu vou crescer, vou fazer uma faculdade, vou entrar numa empresa, vou tentar crescer lá, vou morrer lá, e é isso. A nossa vida ela é muito limitada. Então, não está atrelado a quantidade de trabalho, a quantidade de emprego, a quantidade de faculdade que a pessoa tem. Não é isso. Não é isso. E uma coisa também que ficou muito forte em mim, a minha mãe sempre dizia assim, vocês têm que trabalhar, para mim e para minha irmã, você tem que trabalhar, estudar, se formar, para conseguir um bom emprego. Eu cresci com isso. Sim. E quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego não foi um emprego dos melhores, mas eu sou muito grata. Então, eu trabalhava na produção de uma empresa. E lá eu comecei a lembrar do que a minha mãe falava. Eu tenho que ir para a faculdade, eu tenho que fazer um curso, porque eu não quero ficar aqui. Então, eu sempre tive esse negócio de querer avançar um pouco mais. E aí, eu fui fazer um curso técnico. Eu pensei, vou começar por esse curso técnico, se eu tiver certeza que é isso que eu quero. Daí, eu vou para a faculdade depois. Eu concluí o curso. E o curso são quantos anos, o técnico? O técnico, acho que deu mais ou menos uns 2 anos. O técnico já é um bom tempo, né? Uhum, exatamente. E eu não consegui emprego na área que eu fiz o curso. Eu não consegui, de jeito maneira. Aí, o que eu pensei? O técnico, tu fez um curso pago, no caso? Pago. Investiu uma grana. Investi uma grana alta, bem preparou, alta. te qualificou, gastou fez estágio. tempo. E não saiu ganhando dinheiro. Não, e era assim, o processo, até, eu vou resumir aqui, mais ou menos como é que era. Às vezes até eu falo com meu marido, nossa, amor, quando eu estudava era assim, assim. Mas eu saía de manhã, 7h30 da manhã de casa, 7h30 eu saía de casa. E eu só voltava para casa depois das 10 da noite, que era depois do curso. Então, eu ia trabalhar, eu almoçava no trabalho, eu saía do trabalho, eu ia direto estudar. Eu terminava a aula, eu ia para casa. Muitas vezes eu chegava em casa e minha mãe já estava com o prato pronto de janta. Para mim, eu só comia, tomava um banho e caía na cama. No outro dia, de novo. A minha rotina era essa. Entende? Para mim terminar depois... A famosa corrida dos ratos. Corrida dos ratos. Para mim terminar depois e não conseguir um emprego naquilo que eu fiquei me dedicando tanto tempo, sabe? E mesmo assim, eu não conseguia. Eu consegui em outra área. E qual foi meu pensamento? Eu preciso ir para a faculdade agora, porque eu preciso. Eu preciso ganhar mais, e era a única forma que eu encontrava de ganhar um pouquinho mais, de ser melhor remunerada. O que eu fiz? Fui para a faculdade. Sim. Só que aí, essa faculdade eu não concluí. Eu não cheguei a concluir ela, mas eu fui, fiz esse processo. E então, por isso que, quando eu conheci o digital, não tem nem comparação. Nada comparado com tudo que eu vivia antes, com as possibilidades, a liberdade de tempo. Nossa, a liberdade geográfica que a gente tem nesse mercado é surreal, sabe? E só de pensar, às vezes eu paro para pensar o quão sofrido, porque era muito sofrido ter aquela rotina, sabe? Eu não tinha tempo para nada, não descansava nunca. Chegava final de semana e eu trabalhava também de garçonete, sábados e domingos, para fazer uma renda a mais,
para pagar a faculdade, para comprar minhas coisas, para pagar o curso, enfim, né? Aquela coisa toda assim. E por isso que hoje, quando eu olho a minha jornada, principalmente no digital, eu me orgulho muito, sabe? E às vezes as pessoas, elas não entendem, elas preferem ter essa rotina pesada de trabalhar e estudar e ficar por anos ou a vida toda na CLT, sem perspectiva, do que arriscar fazer uma coisa diferente que vai mudar a vida dela. E isso porque é dito como seguro, né? A CLT é o seguro, mas não tem nada de seguro. Você pode ser mandado no outro dia. Então, cadê essa segurança que não existe? Exatamente. Né? Se tu trabalha na CLT e for mandado embora amanhã. E aí, cadê a segurança? Qual é a tua segurança? Sim. Eu tive 16 empregos ao longo da minha vida. Acho que teve até mais, contar os estágios. Então, sempre procurei alguma coisa que eu pudesse realmente crescer. Nossa, eu quero virar gerente e tal. E aí, entrava num ramo, aí não é isso. A indústria farmacêutica dá dinheiro, vou para a indústria farmacêutica. Beleza. Multinacional, vou para a multinacional. Por isso que eu vim aqui para o Sul. Vocês estão vendo que os sotaques aqui já entregaram, né? Eu não sou gaúcha legítima, sou mineira. Então, sempre corri atrás, fiquei pulando de emprego em emprego, não me acostumei com aqueles ambientes tóxicos. Eu não consigo me dar muito bem em certas empresas. Não consigo fazer aquela leitura de puxar o saco. Eu tenho que ir naquela pessoa ali para eu crescer. Não consigo. Então, nunca me dei bem. E sempre fui correndo atrás. Então, eu lembro muito da sua história, que morei perto da faculdade, morei em República, fiz estágio. É isso aí. A gente sempre está buscando, né, aquilo e não chega. Então, depois que você vê o marketing digital, meus amores... Não tem como diferente. É diferente. Aqui a gente não está falando que a gente vai trabalhar pouco, que a gente vai ficar rico da noite para o dia. Você não vai ganhar 10 mil reais no primeiro mês. Não é nada disso. Aqui você vai trabalhar, mas aqui você vai colher os frutos em muito menos tempo. Em muito menos tempo. Essa que é a proposta. O importante, né, e agora eu vou falar diretamente com quem está assistindo aqui, que está iniciando, é tu ter alguns cuidados quando tu for iniciar, né? O primeiro é tu vai ter que investir, tá? Vai ter que botar grana. Porque qualquer coisa que tu quer fazer bem feito, tu tem que te preparar. Qualquer profissão que tu vá ser um especialista, tu tem que investir grana para te especializar e para te ser o melhor naquilo que tu vai fazer. Aqui não é diferente. Tem gente que ganha muito dinheiro da noite para o dia? Tem, são exceções à regra, porém são pessoas que já vêm com uma bagagem anterior. Quem cresce rápido já tem uma bagagem anterior, já se desenvolveu em alguma profissão e só fez um aproveitamento de competência, né? A pessoa já tinha domínio de algumas ferramentas, implementou aqui e estourou. Então, tu vai ter que investir grana. Eu sugiro que tu, antes de investir, tu escolha o tipo de estratégia que tu vai te identificar melhor, né? Ver, que nem a Yaya falou que teve experiência com dropshipping, tem muita gente ganhando muito dinheiro com dropshipping, porém é algo que dá muito trabalho, que tem muita responsabilidade, e se tu for comparar com o trabalho de afiliado, cara, o afiliado tem muito menos trabalho e responsabilidade do que quem trabalha com dropshipping. Mas ambos dão muita grana se tu fizer bem feito. A partir do momento que tu escolheu a estratégia que tu vai usar, se é gringa, se é Brasil, produto físico, produto digital, tenha a consciência que tu tem que escolher um curso e um mentor que vão te dar suporte. Escolha pessoas para te conduzir que tenham resultados e que façam no dia a dia aquilo que eles ensinam. Não dá para tu comprar o curso de alguém que só diz que faz e não faz. Porque essa pessoa não tem como te mostrar o caminho correto. Ela vai te mostrar o que ela pesquisou em algum lugar e aí ela não vai conseguir te dar um suporte depois quando surgir as tuas dúvidas, as tuas dificuldades que todo mundo vai ter. Então, tu tendo um mentor que te dê o suporte,
não tem como tu não dar certo nesse mercado. Se a pessoa passou por isso, né? Ela passou pelo Exato. caminho das pedras, ela vai te mostrar. E é do Exatamente. interesse do mentor ter mentorados que fazem sucesso. Né? Nós três aqui somos cases do Caio, acredito. Né? Então, inclusive, beijo, Caio Calderaro. Estamos aqui Isso aí, né, mentor. unidos. Por, Estamos aqui por tua causa. Por tua causa. E cada um aqui no seu nicho, né? Nós vimos ali como mentor, como uma pessoa que tem resultados, né? Que veio como nós, não tinha nada, começou aí, fez vários corres, né? Tentou vender marmita, tentou abrir loja e hoje é o que é. Então, estar com pessoas assim, o próprio Carlos, ele vai dar um curso presencial, né? Exatamente. Presencial. Eu não tive essa oportunidade porque quando eu comecei agora, tem tão pouco tempo que fala quando eu comecei, mas eu comecei em dezembro, né? Mas não tinha tantos assim, porque a gente estava vindo da pandemia, aquela coisa. Agora tem um curso presencial, você vai conhecer a pessoa. Isso é sensacional, né? Então, as pessoas da região não dão mole. Que, né, pouca vaga, com certeza, porque é questão de capacidade, de espaço. Apenas 20 vagas. Já deve ter preenchido, então, Olha aí. né? É muito pouco. Ainda não, porque a gente ainda não abriu, né? Ah, então... É muito exclusivo. Mas vai É bem ser bem exclusivo. exclusivo e vai ter, além do presencial, vai ter uma parte gravada e as pessoas que forem participar depois vão ter acesso às gravações, né, que a gente vai fazer. Então, vão poder consumir pelo resto da vida aí, tirar dúvida e vão ter também todo o suporte do curso ali no Sim. pós, né? Após o evento, vão ter suporte para elas realmente, porque o nosso intuito qual é ali, Yaya? É fazer com que as pessoas aprendam e tenham resultado, que nem tu falou agora, né? Sim. Que o mentor tem interesse, claro, se eu colocar 20 pessoas lá na sala, os 20 aprender com a gente e os 20 tiver resultado, os 20 conseguir vender, validou o nosso produto, Método. entendeu? O nosso É isso aí. método. Exatamente. E o nosso interesse é esse, fazer Sim. com que as pessoas realmente tenham resultado. Pegar na mão, mostrar, tirar dúvida, que é o que falta. A gente vê que falta no mercado, né? E o melhor disso, né, Carlos, que vocês vão estar encurtando o processo ali para eles, porque muita coisa vocês já trilharam. Vocês Sim. já sabem o caminho. Vai por aqui, não por ali, faz isso e não faz isso. É um atalho, né? É um atalho, exatamente. Sim. Uma coisa que ao longo da nossa conversa eu lembrei também, que foi uma coisa que eu aprendi com o nosso mentor, não tem como, né, não falar, é a questão de que o marketing digital, todas as estratégias que a gente usa, sejam elas na afiliados, hoje nosso foco é afiliados porque é algo que realmente é rentável, né, que dá para trabalhar, dá para conciliar com o CLT, Carlos é prova disso, e dá para realmente fazer fortuna com isso, ter a liberdade de tempo, geográfica, financeira, que é o que a gente busca. E independente do que vocês escolherem como marketing digital, é importante a gente lembrar que, se não der certo, não é uma coisa assim, nossa, eu não perdi 6 anos de faculdade, eu não perdi 80 mil abrindo uma empresa. Tá bom, não deu. Tá Né? ótimo. Agora, E aí, vai fazer as coisas no físico. O que não, eu fiz o FIE, gente. Eu tenho 20 anos de caixa para pagar. Eu vou te contar uma coisa, tá? Nesse mercado que a gente está inserido, não tem como não dar certo. Sim, e ainda tem essa Entendeu? possibilidade. Não Porque tem como. Só tem uma forma de a pessoa não dar certo. Uma é ela não entrando. E Sim. outra é ela não fazendo o que tem fazendo. que ser feito. Exatamente. Se ela se dedicar a estudar. Carlos, eu não tenho tempo. Cara, Prova viva. eu não tenho tempo. Eu tenho mulher, filho, eu tenho trabalho, eu tenho um monte de responsabilidade e eu estudo, eu trabalho no digital, eu faço um corre, cara, enorme para eu ter resultado e eu faço o que tem que ser feito. Sim. A única coisa que a pessoa tem que fazer é estudar, colocar na agenda, se organizar como se ela fosse fazer um curso técnico, como se ela fosse fazer uma faculdade, pega um horário para estudar, faz um cronograma. Dentro desse cronograma, vou estudar 1 hora. Estuda 1 hora e aplica de 1 a 2 horas o que ela aprendeu. E deu. Sim. Não tenho tanto tempo assim, cara. Te organiza então para no sábado e no domingo tu separar 4 horas cada dia e fazer. Mas faz alguma coisa. O que acontece das pessoas não ter resultado é, elas não estudam todo o curso. Elas estudam 20% do curso e aí não deu certo, param de estudar e largam de mão. É isso. Se tu estudar o curso e tu aplicar, com certeza vai ter resultado. Sim. Com certeza. Com certeza. E o que você faz nas suas horas extras que vai determinar o seu sucesso. Exatamente. Então, você vai assistir um Netflix, vai estudar.
Exatamente. Com certeza. Até mesmo, não sei, acredito que o Carlos também já passou por esse processo de estudar digital no intervalo da CLT. Sim, Eu fiz muito isso. direto. Quando eu ainda estava na CLT, eu comia assim, eu acho que era em 5 minutos. Às vezes eu comia, eu tenho até fotos. Eu tirei. Desesperada dela, né? Você vê que é uma mulher determinada mesmo. Eu tenho fotos que eu registrei, eu pensei, isso aqui eu vou precisar futuramente. Eu almoçando na frente do computador. Fui lá, esquentei minha marmitinha, levava a marmita, esquentei minha marmita, sentei e assistindo aula. Porque eu não precisava perder tempo, não podia perder tempo. E eu já estava me programando que eu queria viver aquilo. Então, é exatamente isso. As pessoas dão muita desculpa. Muita desculpa. E não... E tem uma frase que eu escutei do Joel, que quando você decide uma coisa, nada vai te parar. Nada. Que é aquilo que a gente... Tu sabe que a minha entrada no Hiperfoco foi assim, né? Ah, é? Conta pra nós. Eu já era aluno do GPA. Uhum. Eu comprei o GPA em função da Rinodê, né? Eu comprei o GPA para aprender a vender Rinodê através da internet, porque eu vi que foi o que o Michel fazia. Então eu disse, ô Michel, esse GPA aí, como é que é? Cara, é um curso, aí foi lá em casa, me mostrou tudo, me mostrou o plano, né? Ele tinha o link de Apresentou o afiliado. plano. Sim, ele já... Aí tá, não, vou comprar esse GPA. Ele me mandou o mini curso, aí assisti e tal, não, vou fazer isso aí. Aí tava meio apertado de grana, aí ele, não, de repente tu compra a jornada, então... Eu digo, não, tu falou que o GPA é melhor, eu vou ir no GPA. Aí comprei o GPA. Aí fiz por um tempo, não tive resultado. Né? Até fiz umas vendas, só que o e-commerce da Rinodê não era tão bom como está agora. E aí eu peguei e larguei de mão. Passei um tempo. Isso foi em 2021. No final de 2021, a gente estava no nosso fim de ano lá, eu peguei e disse, cara, eu tô cansado. Eu não aguento mais a situação do jeito que tá. 2022, eu vou fazer o ano da minha vida. E aí, coloquei isso aí, eu vou fazer tudo que eu sempre disse que ia fazer, eu realmente vou fazer. Eu vou deixar de procrastinar e vou começar a meter a mão na massa. Virou o ano, eu e a Vanessa fomos fazer acompanhamento com o nutricionista, né? Porque o Augusto, que é o nosso filho mais velho, ele tem o sonho de ser jogador de futebol. Então, a gente pegou um pacote de nutricionista para ele atender ao Augusto e nós dois. Ficou em conta. Combo da família. Combo da família. Aí o Augusto precisava do quê? Precisava de um personal. Aí a Personal gente pra família. fez o combo para a família. Então, eu passei. Em 2022, eu estava com 98 quilos no início do ano. Eu baixei 10 quilos no ano. Por quê? Porque eu me determinei que 2022 eu ia mudar a minha história. E aí começou, eu digo, eu vou pegar e vou começar nesse digital de novo e vou arrebentar. E aí eu comecei, com esse pensamento, começou o anúncio do Caio da madrugada lá, o desafio das 5 horas da manhã. Da CLT, né? 15 dias seguidos acordando 5 horas da manhã para o desafio. E aí passou o dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 eu já queria comprar. Ele nem tinha aberto nada, eu nem sabia que ia ter o anúncio do Hiperfoco. Sim. Mas ele já tinha... Tudo que ele estava falando fazia muito sentido com o momento que eu estava vivendo e com o que eu queria para mim. Tava conversando contigo, né? Essa direto, é a verdade. Direto. Ele conversa diretamente com a gente. E o que aconteceu? Chegou na hora que ele abriu o carrinho, aí tinha lá os bônus, tudo. Eu disse, eu vou ser o primeiro. Nossa, esse de ser o primeiro. Menino. Eu vou ser o primeiro. A gente fica louco. E aí, o que aconteceu? Eu não tinha grana, eu não tinha cartão, eu tava quebradaço. Eu disse, cara, eu tenho que dar um jeito. Peguei e fui pra minha tia. Ô, tia. Me deram o cartão aí. Preciso do cartão. A tia foi lá e me deu o cartão. Aí eu fui, antes de comprar, eu disse, ô Michel, o que tu acha de eu comprar o Hiperfoco e tal? O cookie é eterno, né? Não, Carlos, compra que é muito bom. Olha. É o que tu precisa. Cookie global. Beleza. Fui lá e passei o cartão. Não deu. Passei outra vez, não deu. Passei outra vez, não deu. Eu acho que eu passei umas 15 vezes e não deu.
Já não era o primeiro, os Oi, primeiros mais, né? Não era mais o primeiro. E aí, vamos ser sinceros. A pessoa que tenta comprar alguma coisa no cartão e não é aprovado na primeira, na segunda, na terceira vez, faz o quê? Existe? Não Não é pra compra. mim. É sinal de Deus, não é pra mim. Entendeu? Sinal de Deus, não vou comprar. Só que o meu sinal qual era? O meu sinal é que eu estava determinado e eu sabia que aquilo ali ia ser a diferença na minha vida. Sim. E eu peguei e falei com a tia, não deu. Tem que ser outro cartão. Mas por que não deu? Cara, não sei, tia. Tem que ser outro cartão. Ela Manda me todos arrumou que outro tu tem aí. E aí eu entrei em contato com o suporte do Caio. Eu tentei 22 vezes antes de eu conseguir Meu fazer a Deus. compra. Nossa, Só que eu fui até eu conseguir. isso é persistência, hein? Já começou do início mostrando que é persistente. Entendeu, Yaya? É. E é isso que faz a diferença hoje em quem vai ter resultado Sim. e quem vai ficar no meio do caminho. Manda um beijo pra sua tia, como é que ela chama? Tia Nice, te Tia amo, Nice. meu amor. Muito obrigado. Essa tia, ela me ajudou em todas as coisas que eu precisei na minha vida. Ela sempre foi meu anjo da guarda. Eu amo ela demais. Que bom. E aí a gente entra Maravilhoso. nesse assunto, porque tem pessoinhas aqui, cada um trouxe sua equipe, né? A família está completa. Eu queria também abordar esse tema, como é que é o apoio da família. Por quê? A gente sabe, né? Lá vem, quer largar a CLT, quer ficar no quarto estudando, quer viver de internet. Tem muitas famílias que não apoiam, que não entendem o que é esse movimento, né? De viver do digital. E como é que é a família de vocês? Você, Carlos, como é que é? E tu sabe, assim, principalmente... O Joaquim é uma criança que está numa idade que precisa de muita atenção, né? Sim. A gente está num momento com ele que depois não tem como recuperar. Tem 5 anos, né? Tem 5 anos. Então, na realidade, o que é uma questão da gente, que nem eu falei ali, fazer um cronograma, né? E se organizar. Tem coisas que são importantes e tem coisas que são essenciais, né? Então, estar com a família é essencial, né? Ter momentos de estar com a família. Eu dedico muito tempo para o digital, mas eu não abro mão de, em determinado dia, a gente sentar para ver uma série, né? De fazer uma sessão pipoca, de pegar o sábado de manhã é dele, porque ele joga futebol e todo sábado de manhã a gente vai prestigiar, vai assistir, a gente tá junto, né? E é importante ter esses momentos. O casal também, né? Sair para namorar, para fazer um lanche e tal. Exatamente. Deixar o filho mais velho cuidando. E é importante ter esses momentos, né? Sim. E a minha família sempre me apoiou. Porque de 2008 para cá, eu me envolvi com... Eu sempre fui uma pessoa sonhadora, né? Eu sempre quis ter mais do que o que eu tinha. Eu sempre fui ambicioso, e ambição é uma coisa boa, tá? Sim. Ambição é um sentimento bom, é o desejo de querer mais. E isso é importante tu ter, porque se tu não tem ambição, tu vai ficar sempre no mesmo lugar. E isso é muito triste. Então, a minha família sempre me acompanhou. Em 2008 eu comecei... junto com a minha mãe, um projeto de marketing multinível, que na época era Dinastia, era trabalho com seguro de vida. A gente vendia, né, uma ideia para a pessoa de que ela pagaria uma mensalidade e teria benefícios ali. Então, imagina tu vender para alguém um produto que ela vai pagar e não vai ter nada na mão. Tem que ser bom. Esse vendedor aí vende qualquer coisa. Entendeu? E lá, Yaya, eu me desenvolvi muito como pessoa e como profissional. Porque lá eu fiz todo o treinamento da mentalidade. Eu comecei a me desenvolver lá, né? A mentalidade forte, né? De tu definir um objetivo e tu partir em busca do objetivo. Não ficar esperando cair no teu colo, né? Que a sorte não existe, né? O que existe é trabalho focado no que tu quer. É tu fazer dia a dia aquilo que vai te levar mais perto do que tu quer. Esse que é o grande diferencial. Sim. E eu aprendi isso aí lá. Sim, a sorte aparece para quem está preparado. Exato. Quanto mais você trabalha, mais Exatamente. sorte você tem, né? Exatamente. É engraçado isso, né?
A gente trabalha todo pra mundo ter sorte. que tá tendo sorte por quê? Porque estudou, se preparou e a hora que a oportunidade veio, né? É que nem as oportunidades que tá tendo, Sim. foi lá e abraçou. Tá Verdade. pronta? Então, Ou se não tiver também, a gente corre atrás, pega a Exato. oportunidade, corre atrás e Exato. aprende. Exatamente. a gente faz a nossa oportunidade. Né? É isso que as pessoas têm que entender. Sim. A oportunidade, se ela não existe, tu cria ela. Exatamente. Exatamente. E aí tu pensa assim, ó. Outro dia eu tava conversando com os amigos e a gente falou justamente disso, né? De tu criar as coisas. Pensa quantas pessoas se machucaram na criação de um avião, antes de existir um avião. E como é que foi a jornada desde quando o cara começou a imaginar lá, né, vendo os passarinhos voando, até concretizar o primeiro voo. Olha o trabalho que teve nesse processo e quantas pessoas se envolveram nisso. Então, tudo que passa pela tua mente, que tu consegue imaginar, tu é capaz de criar. Sim. E aí eu lembro da questão do conceito da disrupção, né? Toda vez que você contar uma história que as pessoas falaram, você é louco, é uma ideia disruptiva. Exatamente. Então imagina ele contando, não, vai ter um avião, vai entrar várias pessoas, vamos levar de um país para o outro. Loucura, né? E é isso aí. E de lá para cá, né, desse processo dentro da Dinastia lá, que foi a primeira empresa de multinível que eu entrei para cá, e foram duas que né, uma coisa que eu tenho é que eu sou persistente. Eu acho que vocês viram pela história aqui, né? Eu entrei na Dinastia, eu fiquei na Dinastia até o momento que não tinha mais para onde ir, assim, ela não ia crescer mais, né? E as pessoas já estavam saindo da empresa. E aí começou a Renaudê. As pessoas estavam saindo da Dinastia e indo para a Renaudê. Aí eu fui para a Renaudê. O Michel saiu da Dinastia, foi para a Renaudê e disse, Carlos, comecei numa empresa nova e tal, vamos? E não tem nada a ver as duas. Nada. A Que Renaudê coisa. é com perfume, com cosmético. Sim, fala assim, o dono, só, nada. Nada. Nada a ver uma com a outra. A única coisa que elas têm a ver é que são oportunidades onde tu aprende a te desenvolver como empreendedor, né? Tu faz... tu indica para a pessoa, que nem a gente indica no digital um produto ou um curso, né? A gente indica e ganha a comissão através do nosso link, a gente indica lá para a pessoa ou a oportunidade de negócio ou um produto, no caso o perfume, o batom, o cosmético, e a gente ganha uma comissão. Então, esse é o trabalho no multinível, né? E lá eu me desenvolvi e em todas as empresas que eu passei, a minha família sempre me apoiou. Que bacana. Sempre esteve comigo. E eu sempre me desenvolvi e sempre... Uma coisa que eu aprendi lá dentro, que é importante eu trago para a minha vida, é que a gente é exemplo. E que o exemplo não é a melhor forma de tu ensinar alguém. Ele é a única. A única forma que a gente tem de ensinar quem vem com a gente é o exemplo. É. Então, a Exatamente. gente tem que sempre agir pensando que nós temos que ser bons exemplos, né? O melhor exemplo possível. Total. E você, né? Como é que é o apoio da sua família? E nessa jornada digital, te acharam louca ou não? Como é que foi? Então, passei pelo Multinível. mesmo processo que o Carlos, no multinível, há alguns anos atrás. E quando eu comecei no multinível, também para mim foi uma escola. Eu sempre falo que tem a NEA antes da Renaudê. A Renaudê é uma empresa maravilhosa. E tem a NEA depois, que lá eu aprendi muito. Eu me desenvolvi muito como pessoa mesmo. E só que, como a maioria das pessoas, em algum momento desiste de alguma coisa, né? Então eu fiz esse trabalho e eu vendia muito produto, porque a Renaudê tem uns produtos maravilhosos. E eu vendia muito produto. E quando eu iniciei, eu trouxe a minha irmã comigo. Então, era nós duas. Nós ia em eventos toda semana, uma vez por mês. Nós estava lá em eventos maiores, vendia muito produto.
e apresentava o plano para outras pessoas também. Mas com o tempo, como é pessoas, né? As pessoas, elas vão desanimando, elas vão desistindo. Tem aquele pico, né? É, exatamente. E daí, várias pessoas ali, inclusive da nossa equipe, começaram a desanimar, começaram a parar. E sabe quando a gente vai saindo do movimento? Da fogueira. A pior coisa. Quando a gente se dá por conta, a gente parou. Aí eu parei de participar dos eventos, tudo mais, não apresentava mais empresa para ninguém mais, mas continuei vendendo os produtos. Depois, com o tempo, nem os produtos eu vendia mais. Não fiz mais nada. Voltei a trabalhar como CLT. Só que aí, quando eu conheci a vivia Rinodê... só de Rinodê? Eu vivi por alguns meses só de Rinodê. Sim. Assim, a nossa história, assim, com a Rinodê, eu acho muito incrível, sabe? Porque a gente já teve um resultado muito bom logo no primeiro mês. Que, assim, pra nós era surreal. E logo depois, eu fui demitida da empresa que eu estava. Então, eu acredito... Tudo convergiu, né? Eu acredito que tem alguma coisa aí, porque eu tava fazendo Rinodê. Sim. E aí eu fui demitida, e é isso que eu vou fazer. Então, eu fiquei meses só com isso. Então, aí eu vendia muito produto, eu ia mesmo em eventos. Cheguei aí pro Rio de Janeiro, em um evento lá. Foi fantástico, primeira vez que eu andei de avião. E a primeira vez que eu fiquei num hotel na minha vida, na frente da praia. Gente, vocês não têm noção. Quando eu entrei naquele hotel, quando eu vi tudo aquilo, quando eu vivi tudo aquilo, eu tive a certeza que era isso que eu queria pra minha vida, sabe? Ali, assim, a Rinodê, ela foi a porta onde eu vi que, sim, eu poderia sonhar, eu poderia realizar muitas outras coisas. A minha vida não se resumia só àquilo, de trabalhar de domingo a domingo e não conseguir fazer nada. De deitar no domingo pra dormir e acordar na segunda exausta, com dor no corpo, de tanto que trabalhou. Não, e tu imagina assim, ó, eu e a Vanessa, a gente foi no evento de 30 anos da empresa. Onde que foi? No Parque Antártica. Acho que tinha mais de 30 mil pessoas lá, né? Que isso. Então, isso daí é uma coisa que amplia a tua visão e a tua Demais. crença. Demais. E aí, né, foi e eu parei. Então, quando eu vi, eu já tinha parado. Várias pessoas, principalmente as pessoas, porque a gente se apega muito àquelas pessoas que nos chamam. Sim. E essas pessoas pararam antes de mim. E depois os outros foram parando. Sabe? Daí a tua linha ascendente, ela vai parando por algum motivo. Isso daí, né, tanto no marketing multinível como no digital, é uma coisa que acontece por quê? Porque a pessoa lá no início não alinhou a expectativa. Exatamente. Porque lá no início ela não construiu um quadro dos sonhos para ela enxergar o que ela quer e os motivos que levaram ela a iniciar naquele processo. Exatamente. Nossa, total, isso, eu total. falei isso essa semana, eu tô Total, toda arrepiada. gente. É isso aí. Eu falei essa semana com meu esposo. Gente, sério, me arrepiei de pé a cabeça agora. O quadro dos sonhos, ele é tão poderoso, mas é tão poderoso que não tem como a gente explicar. Verdade. Quando eu iniciei na Rinodê, o que eles falam? Começa a ler livros. Eu não lia livros, tá? Começa a ler livros. Mesmo assim, me desenvolvi muito, porque eu participava de muito evento. Então, todos os eventos que tinha, eu estava nos eventos toda semana. E uma vez por mês tinha eventos grandes, que vinha pessoas de fora, de outros estados, para dar treinamento. E eu estava lá. Faz o quadro dos sonhos. Eu nunca fiz um quadro dos sonhos. O que eu fiz? Eu tenho até hoje as imagens. Só que hoje está no meu quadro dos sonhos. Na época, era no celular. Gente, não é a mesma coisa. Eu tinha as imagens. Né? Porque você é hoje, para sua mentalidade. Exatamente. E aí isso vem já com o que o Carlos falou de alinhar a expectativa, com a gente não fazer o passo a passo. Tá falando, faz o teu quadro dos sonhos, faz as tuas metas, alinha a tua expectativa, e tu não faz, tu não vai conseguir, tu não vai muito longe, porque tu vai dizer, é difícil, porque fulano parou, também vou parar, porque vai colocar um monte de desculpas. Quando tu vê, tu não tá fazendo mais nada. Então, por isso que é muito importante fazer exatamente o que o mentor tá falando, porque senão não tem como. Sim. Aí, enfim, eu parei de fazer Rinodê, voltei pra CLT. Só que aí durou
uns 2 anos, mais ou menos, 2 anos e meio, foi quando eu conheci o digital. Só que eu já voltei pra CLT incomodada com aquela sensação, assim, caraca. Já Poxa, voltou vivi. de ré, né? Eu Vivi perdi... uma coisa, Exatamente, voltei porque... 10 passos pra trás. Exatamente, porque eu tinha as fotos do que eu sonhava no meu celular ali, e eu olhava, meu Deus, eu não vou realizar Tá isso aqui, mas distante. nunca. Totalmente fora da minha realidade. Porque lá na Rinodel eu desenvolvi uma mentalidade, então eu sabia que era possível. Só que depois, quando eu voltei pra minha outra realidade, trabalhar no CLT, Corrida dos Ratos, aquilo ali pra mim era... Não existia possibilidade de realizar. Só que isso durou pouco tempo até eu conhecer o digital. Só que antes do digital, também, eu comecei a vender roupas. Foi até uma história que eu me conectei muito com o Caio. Empreendedora master, né? Eu pensei assim, vou vender roupa. E eu comecei a ver que o Instagram já tinha muito movimento, principalmente Muita por causa da concorrência, pandemia. Muita gente vendendo através do Instagram. Pensei, eu vou fazer uma loja virtual no Instagram, vou vender. Comecei a ir no atacado, pegava roupas e vendia. Para amigos, conhecidos, colegas de trabalho. Começou a dar certo. E é isso que eu vou fazer. E eu já comecei, já comecei a me preparar, porque eu sabia que se eu quisesse ter alguma coisa, eu precisaria empreender, eu ia ter que ter o meu negócio, porque ali não tinha crescimento. E eu não queria voltar a fazer faculdade, porque eu sabia que o diploma não ia me garantir nada. Uhum. Então, eu comecei a vender roupas, e daí quando eu tava nesse processo, assim, já organizando, já tava vendo tudo já para montar a loja, né? Eu conheci o digital. Aí eu comparei também os custos, comparei com o multinível, porque o multinível, apesar de eu tinha, assim, um ótimo resultado, eu precisava investir. Eu estava sempre investindo, estava sempre para lá e para cá, estava sempre envolvido com pessoas. Então, eu comecei a... Custos operacionais, né? Exatamente. Eu comecei a comparar isso, comecei a comparar com aquilo que eu queria no momento, que era a minha loja, o que eu precisaria investir, estoque, Sim. aquela coisa toda. Funcionário também. No momento ia ser só eu, porque daí eu pensava assim, Mas escalando, né? Exatamente, só que eu ia ter que fazer um espaço lá na minha casa para ter um cenário bonito, para fotos, para vídeo, aquela coisa toda. Ia ter que ter uma pessoa para fazer entrega para mim. Ia ter que ter um estoque, porque a gente precisa ter. Uhum. Então, eu comparei tudo isso e cheguei à conclusão que não era isso que eu queria, era o digital. E aí, voltando à parte da família, quando eu fui para o multinível, minha irmã veio comigo. Então, a gente fez todo esse processo juntas. E a minha mãe apoiava, normal, assim. E a minha irmã estava comigo, né? Morava nós 3. Depois, no digital, elas entendiam, já sabiam como eu era, né? Tava sempre ali, querendo alguma coisa a mais. Só que a minha irmã não veio. Ela ficou na dela, a minha mãe também, sabe? Me apoiando, mas não é aquele negócio de incentivar, sabe? Sim. Ah, tá tudo certo, tá em casa ali, tá no computador. Por ti, né? Tá tudo certo, mas não aquele negócio de ficar incentivando e vai dar certo. Talvez porque elas não acreditassem também, né? Elas não viam isso como algo que te levasse para um próximo nível, né? Talvez. Pois é, talvez elas não viam o que eu vi, Isso. né? Tem isso também. E já o Edson, meu esposo, ele foi bem quando eu comecei no digital, foi quando eu conheci ele. Então, a gente estava no início ali, ele nem sabia que existia isso. E ele nem sabia o que eu fazia, mas ele me apoiava, sabe? E eu achava aquilo a coisa mais incrível do mundo, porque dentro da minha casa lá, a minha mãe e minha irmã não me incentivavam, não falavam nada assim para me incentivar muito. Pelo contrário, teve um período que elas, outras pessoas da família também queriam que eu fosse arrumar um emprego. Então, É isso que eu falei, as pessoas não entendem. Não é porque a mãe e a irmã não gostam, quer ver você preso. Não é isso. As pessoas não conseguem ter essa visão de que aquilo vai dar certo. Então, a melhor coisa é fazer o que... Não, vai arrumar um emprego, para de sofrer com isso. Exatamente. Fazem isso porque querem ver a gente bem, Sim, querem ver a gente segura. Ah, tu vai estar lá, mas tu vai ter um salário. E as pessoas, às vezes, vai nem... ser garantido. Às vezes, eles nem conheciam também referências que deram certo. Não tinha uma pessoa pra você falar assim, né, elas, no caso. Não tinha, fulano tá hoje ganhando milhões. Talvez as pessoas não enxergam isso, né? Não tinha tanta referência. A minha irmã até é o do Caio, porque eu falava muito Caio pra ela, hoje eu falo muito Caio pro meu marido. Aí eu começava a falar pra ele, e ele me incentivava, ele sempre se mostrou, assim, muito... Mesmo que ele não sabia, mas ele se mostrava muito... Como é que eu vou dizer a palavra? Cético.
Interessado. E ele foi a pessoa que mais me deu o apoio, assim, sabe? Naquele momento que tava bem difícil, assim, que minha família querendo que eu fosse trabalhar. E meu coração dizia que não. E eu também acompanhava muito o Caio. E o Caio falava, não volta que o ambiente vai vencer. E eu lembrava lá do passado, quando eu desisti, né? Quando eu parei de fazer Rinode, foi como se eu tivesse matado os meus sonhos. Eu não queria fazer isso de novo. Porque aqui eu vi a perspectiva, né? De vida totalmente diferente daquilo que eu tava. E o legal do marketing digital é que é essa questão do escalável, né? Então, a gente consegue ter ganhos altos através do nosso trabalho. Exatamente. Né? Não precisa de tanta coisa. É o nosso esforço, as estratégias certas e, obviamente, que é algo para investir. Exatamente. Mas com o fruto do seu trabalho, você vai colher outras coisas muito boas. Diferente do emprego, diferente de outras coisas que você pode trabalhar o máximo que o salário é o mesmo. Exatamente, bem isso. Então, a minha família, ela nunca foi contra, Sim. Muito pelo contrário, me apoiou, mas querendo me ver bem segura, né? Tanto Sim. que queriam que eu voltasse a arrumar um emprego. Mas isso daí é um lance, assim, que é mãe, pai, avô, avó. Eles tiveram uma informação diferente da informação que a gente tem hoje. Então, não tem nem como culpar, né? Qual geração Não, anterior jamais. à nossa viveu do digital? Nada. Nenhuma. Tanto Nenhuma. que as próximas gerações que estão aqui, ó, eles não vão ter esse medo, essa vergonha de aparecer. Eles já aparecem, eles já sabem mexer na tecnologia. É outro nível. Outro dia eu tava conversando com os guri, eu lembro de um... Eu já vou entregar aqui a minha idade. Eu lembro que eu fui visitar meu tio quando eu era adolescente e eu tive que caminhar 3, 4 quadras para achar um orelhão para ligar para casa. Eu usei muito orelhão também. Né? Eu e também. aí tu pensa assim, ó, hoje em dia a gente tem tudo aqui e a gente nem usa telefone mais, né? A gente não telefona. A gente conversa por WhatsApp, ligação por WhatsApp. Ver a pessoa. Exatamente. Exato. Exatamente. Então, É outra criação. as gerações são diferentes, né? Eles, quando no século passado, trabalhar numa empresa e ter a sua carteira assinada era uma garantia de que a pessoa ia ter estabilidade, segurança. Ia se aposentar. E tal. Exato. E hoje não tem. O sonho era chegar em uma grande empresa, uma grande companhia, né? Aquilo ali é o auge da vida. Exato. Exatamente. Hoje em dia as pessoas entram em grandes empresas já pensando em sair. Sim. Né? Já com um plano de usar aquilo ali para se qualificar, né? Ganhar aquela renda para dar o próximo passo. Exatamente. Sim. Então, no digital é diferente. No digital tu estuda, tu aprende, né? Tu implementa e aí tu obtém resultado. E aí tu já vê formas de como tu escalar isso, né? Ou em mais estratégias, ou em mais produtos, e tu consegue ganhar aí o dobro, 5, 10, 15, 20 vezes mais. O limite real tá na tua cabeça e no tempo que tu vai dedicar. Sim. Isso. Essa é a realidade. Essa no é a digital realidade. hoje, é tu que bota o teu limite. Uma coisa que a Neia falou que me lembrou um pouquinho também da minha história, por que eu entrei no marketing digital, por que eu vi tudo isso, foi quando eu casei em outubro, né, com o Gaúcho, que assim, toda a família tá aqui, o meu tá lá no Grêmio, né, aquela coisa, mas enfim, a gente casou em outubro. Quebrador de xícara. Pois é. Era um sonho que eu tinha, casamos aqui, veio a família toda, veio os mineiros, e depois nós casamos só nós dois lá em Punta Cana. E foi uma viagem que a gente pagou mais de um ano para poder ir lá para Punta Cana, para casar lá. E foi a grande viagem que a gente fez. A gente nunca tinha feito algo tão grande assim, em resort, all inclusive. Meu Deus. Cheguei lá, nossa, fiquei assim. E aí, isso foi quebrando um pouco as minhas crenças. A gente tem muito essa questão do não merecimento. Uhum. Então, eu vi um buffet farto. Nossa, mas quanta gente passando fome. Sabe, você sempre tem aquelas crenças de não aproveitar o momento. Então, mas aí eu comecei a enxergar. Tinha pessoas lá que estavam trabalhando com celular, com computador. E aí meu marido, ele trabalha com tecnologia, e ele falou assim, esse povo deve estar trabalhando com marketing digital. Aí eu falei, uai, então é isso que eu quero, porque assim, eu quero viajar, quero ter acesso a esse tipo de viagem sempre, não quero pagar 1 ano, 2 anos e ficar 5 dias. Não quero. Então, se esse povo está aqui trabalhando com marketing digital, eu vou conhecer esse trem. E aí voltei, comecei a estudar, vi dropship, várias coisas, comprei esse curso, né? Cheguei no Caio, saí da CLT e estou aqui. Então, em um curto período de tempo, acho que muito isso pelo que o Carlos falou, eu sempre estudei muito, sempre tentei aprimorar as minhas habilidades, porque em janeiro até
abril, até menos, né? Em 3 meses, eu consegui ganhar o dobro do que eu estava ganhando em dezembro. Nossa. Por conta de uma atitude que eu tive de comprar o curso do Caio, né? Acreditar no que ele falou, seguir as estratégias e entregar 100%. Então, é isso que a gente passa, essas viagens, livros que a gente lê, isso abre a nossa cabeça, são parte do nosso repertório. Então, se a gente ficar só naquela bolha, assistindo o jornal, reclamando da vida... Novela, eu fui muito noveleira. Eu também. E a novela é terrível para nós, a nossa geração, a gente viu muita novela. O rico da novela era o vilão. O pobre sempre era o herói. O rico é ruim. A gente gostava, era do pobre. Por isso... E nós todos já lemos o livro O Segredo da Mente Milionária. Isso é uma raiz tão grande em nós que a gente dá um jeito de tirar o dinheiro, porque o dinheiro não é bom. O rico da novela é o vilão. Então, a gente também tem que quebrar muita crença, mudar a nossa mentalidade total. Exatamente. E tem nas novelas, nas narrativas, tem muita informação ali que vai criando a sociedade para ser limitada, né? Total. Não cria para te inspirar em heróis que... né, vão fazer com que tu cresça, que tu queira ser um empreendedor, que tu queira, né, entregar mais. Acaba te criando para ser dependente, né, de um sistema. Sim. Então, cara, quanto antes busca livros, podcast, áudios, né? Eu, dentro do multinível, a gente tinha hábito de escutar áudio todos os dias, ler livro todos os dias. Isso daí a gente tinha uma planilha lá que a gente preenchia. Se fez, se não fez, e se cobrava. Isso eu não fazia. E é uma coisa que faz total diferença. Por quê? Quando eu conheci, então eu saí do multinível com aquele monte de sonhos, que eu aprendi a sonhar lá realmente. Eu aprendi a sonhar e ver que era possível. Só que eu saí de lá e pensei, isso aqui tudo morreu. Então tava tudo engavetado, na verdade, no meu celular, né? Tudo em fotos ali. Quando eu tomei a iniciativa de trabalhar com marketing digital, o que eu fiz? Eu imprimi aquelas fotos, outras que eu não tinha. Eu desenhei o que eu queria. Eu imprimi e montei meu primeiro quadro dos sonhos. Isso foi, acredito que foi outubro de 2021. Lá eu coloquei até o meu casamento, que eu nem namorava o Edson ainda. A gente realizou exatamente como estava ali. Nossa. A gente casou ao ar livre. Essa semana a gente estava falando, assim, a gente se arrepia. Eu até me emociono, assim, de lembrar. Então, eu coloquei a riqueza de detalhes, porque eu aprendi, se a gente pede uma coisa para Deus, tu tem que falar exatamente o que tu quer. Ah, Deus, eu quero um carro. Deus vai te dar um Fusca. Deus, eu pedi um carro, tu me deu um Fusca. Meu filho, tu não especificou o que tu quer. Então, uma coisa que eu aprendi lá também, especificar. Então, eu coloquei tudo muito bem detalhado que eu queria. E meditar, né? A meditação também é uma coisa, visualizar o que você quer. Exatamente. Olhar, pensar, e comecei a ler. Então, além de estudar sobre o marketing digital, eu comecei a ler. Foi onde daí eu decidi, agora eu vou fazer. Fiz meu quadro dos sonhos, comecei a ler, comprei livros, comecei a estudar, comecei a aplicar. E, gente, às vezes nem eu acredito que já aconteceu tanta coisa. E daí agora, em dezembro, aí nós casamos, aí nós começamos a namorar, nós casamos e eu ainda estava com o meu quadro antigo. Então, ele ficou 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, mais ou menos, comigo. Quando a gente foi refazer, daí eu expliquei pro Edson como era o poder do quadro. Daí eu peguei e mostrei, amor, olha o nosso casamento, olha como foi. Eu peguei até as fotos, olha como foi, olha como tava aqui. Eu nem te conhecia ainda, eu nem te namorava ainda quando eu tinha isso daqui. Então eu desenhei tudo e eu expliquei pra ele e nós fizemos o nosso quadro juntos. Então muita coisa eu tirei, que já tinha realizado. Outras coisas se manteve, porque tem aquele negócio do a longo prazo, né, que a gente sabe que é um prazo muito maior, mas precisa estar ali. E nós fizemos o nosso juntos, e ele fez a parte dele, eu fiz a minha parte. Nossa, o ambiente é muito legal, né, gente? O ambiente faz toda a diferença. Obviamente que em janeiro eu tive essa atitude de imergir no marketing digital. Obviamente que meu marido apoiava, ele comprava essa ideia comigo. E o que você... Graças a Deus, vocês dois, então, tem famílias que apoiam. Você tem um marido que está dentro de casa que te apoia. Meu marido é meu maior incentivador e apoiador. Lindo. Sério. É tudo, sabe? Quando a gente tem uma pessoa assim, é maravilhoso. Acelera o processo, né? Muito. Então, o dia que você tá desanimado, a pessoa tá lá, não, vambora. Exatamente. E o que vocês, então, falam de conselho para as pessoas que não têm, infelizmente, esse apoio em casa, convivendo ali dentro de casa, né? Nem parente fora, primo. Inclusive, às vezes,
botam contra, né? Bota contra. Bota contra. Não, sai disso aí. O que tu quer perdendo tempo? Tá dando dinheiro pros outros. Sim. Tem muito. Exatamente. O que mais tem, na verdade? É que, na realidade, o que acontece? A pessoa que está disposta e que realmente quer viver de digital, ela vai ter que tomar uma decisão. É uma profissão como qualquer outra, né? Não é uma coisa assim que nem a gente conversou aqui, que a gente acha que vai dar certo. Não é uma tendência, né? É uma realidade hoje no mundo. Já existia antes da pandemia. Na pandemia, o mundo ele se digitalizou, né? Foi avassalador o crescimento do digital na pandemia. E não foi uma maré que aconteceu e já passou. A partir daqui, vai evoluir cada vez mais. Tudo vai estar dentro do marketing digital, do mercado de afiliados, tudo vai passar por aqui. Sim. Então, tem empresas que não estão no digital que se não se repensarem a sua essência, elas vão deixar de existir. Ai, Carlos, não é assim. Claro que é, cara. O que aconteceu com as locadoras? Acabaram. Então, tem que né? adaptar. Máquina de Xerox. Acabou. Por quê? Porque o mundo foi evoluindo e as empresas não se adequaram. Sim. Então, Exatamente. o marketing digital, ele é uma realidade e que chegou para ficar e para crescer cada vez mais, tá? Quem tem uma família que não apoia, ela vai ter que decidir. Ou ela fica onde está e tudo bem, tudo certo, não tem problema, né? Ou ela toma a atitude de fazer o que ela acha que é melhor para a vida dela. Né? Cara, eu tô vendo uma oportunidade e eu quero encarar esse desafio. E aí segue aquele passo a passo que eu já comentei aqui. Escolhe um curso que se identifica com um mentor que vai dar suporte e vai para cima. Segue um cronograma de estudo, de aplicação, separa uma verba que não vai fazer falta e toca a ficha. Perfeito. Exatamente. E você tem alguma dica, alguma coisa para as pessoas que estão em casa e não têm esse apoio? Talvez, sei lá, escutar um fone... começou o jornal, a novela, você não quer estar ali naquele ambiente, começaram a reclamar demais. Põe um fone, sabe? Vai escutar um livro, ler um livro, escutar alguma coisa legal para sua mente. Mas nesse sentido ali, porque a pessoa está limitada, né? Não tem muito o que fazer. Exatamente. Aí aquilo que nós aprendemos é a pessoa se conectar. Então, ela começou no digital, ela não tem o apoio da família, ela busca o desenvolvimento com leituras, com podcasts, ao invés de assistir uma novela, uma Netflix, de repente já estuda, assiste alguma coisa que vai agregar. E mesmo que ela não tenha o ambiente físico, que a gente fala muito disso no digital, ela está no digital, então ela pode sim fazer o ambiente dela digital, sabe? Então, se conectar com pessoas que querem, que estão buscando o mesmo objetivo, que querem as mesmas coisas, com pessoas do próprio curso, de repente comprar um curso junto, conhecer no Instagram. Participar de uma comunidade, né? Exatamente, sabe? Um ecossistema onde ela vai ter pessoas que vão, quando ficar difícil, vão pegar na mão dela, vão dar uma moral e ela vai seguir no processo. Exatamente. Muitas vezes vai ter uma pessoa lá que passou pelo mesmo processo que ela está passando. Olha só, eu passei por isso, só continua, só faz, só continua, confia no processo, sabe? Então, é isso. É a pessoa buscar se desenvolver e se conectar com pessoas que estão buscando aquilo que ela quer, porque muitas vezes a família, quando não tem apoio, é porque a família não entende. Sim. Então, ela precisa conversar com pessoas que... É falta de informação das pessoas, né? Uma ignorância. Ignorância é não ter o conhecimento a respeito de determinado assunto. E essa pessoa que está iniciando, ela tendo a informação adequada, ela vai conseguir traduzir para essa família, né? Como é que funciona realmente. E o que vai acontecer mesmo, a mágica que vai acontecer da família apoiar, é essa pessoa tomar a decisão, fazer o que tem que ser feito, ter resultado e mostrar. Aí acabou. Exatamente. Acabou. A hora que entrar as comissões,
Todo mundo vai apoia. A aceitar. notificação da Hotmart, né? Coisa Isso aí. maravilhosa. E isso que a Deia falou, eu lembro muito da nossa vida mesmo, porque nós temos um grupo de guardiões, né? Todos nós somos alunos do curso Hiperfoco. Nós conversamos todos os dias. As dúvidas, as frustrações, o que está acontecendo. Então, a gente desabafa mesmo lá. E agora, assim, acho que de um mês pra cá só tem coisa boa, né? Só o grupo coisa só vem boa. explodindo coisa boa. Só coisa boa. Mas a gente veio aí de uma crescente, porque todo mundo tava mal. Nossa, o que eu vou fazer? E aí a gente fez também o nosso mural dos sonhos juntos. A gente começou a compartilhar, porque estava difícil no começo. Claro. Então, as pessoas no ambiente faz toda a diferença. Exatamente. Tem que ter isso. A gente colocou metas. Isso, temos metas diárias. Então, é leitura, é acordar cedo. Eu não ando acordando cedo, eu tô pecando muito nisso, porque eu durmo muito tarde. É meia-noite, 1, 2, 3 da manhã, sabe? E aí eu deito, demoro pra dormir, porque aquele negócio, a gente fica muito tempo na frente da tela. Então, Sim. isso é muito ruim, né? Perto da hora de dormir. Mas é leitura, é estudos, é aplicação. Então, a gente tem as tarefas, é vídeo toda semana no canal, é stories no Instagram. E a gente confere do outro. Isso Confere. aí. Ué, porque tem que puxar, né? Tem que fazer. Tem que fazer. Guardião é guardião. Guardião. Isso faz toda a diferença. Faz. Isso faz toda a diferença. Faz a gente Porque querer se tu fazer cada vez mais. Se tu tivesse lá numa empresa e tu tivesse que entregar isso aí e não cumprisse, Tchau. tu ia ser demitido. Demitido. Então é um compromisso que ele é pessoal, só que se tu não tiver alguém cobrando, acaba acontecendo que nem aconteceu lá na Rinodê. Tu vai deixando de fazer, porque tu tá longe da fogueira, né? Não tem ninguém te cobrando. É, exatamente. E não aí tem ninguém junto. apaga aquela chama que tu tinha de fazer, o que tem que ser feito e tal. Sim. E são pessoas que estão no mesmo movimento, né? E tiveram pessoas que saíram também. Teve gente que Com não, certeza. né? Que não estava ali naquele mesmo ritmo, que não quis ter essa entrega. Tudo bem, não é esse momento, tchau. Exatamente. A gente tá só com quem realmente tem o mesmo propósito, a mesma pegada. É uma lei universal. É. O que não evolui, morre. Morre. Né? Quem não... Porque tem gente que compra, né, um produto em função da copy. Cara, quem é que não quer ganhar 10 mil reais em 3 meses? Todo mundo quer. Só que aí quando compra, começa a assistir e vê que tem um trabalho a ser feito, né? Não é algo que tu vai colocar ali um dinheiro e vai ficar rico da noite pro dia. Tem pessoas que acabam se Exatamente. frustrando e deixam de fazer o processo, né? De se desenvolver, de desenvolver os pilares que tem que desenvolver ali nessa estrutura. E se tu tem um grupo que te cobra, que te puxa, aí tu vai mais longe. Vai. Exatamente. Sim. A gente tá chegando ao final do nosso podcast. 1h30 passou assim super rápido. Já não, foi nem 1 hora vi. e meia. Meu Deus, assustei quando eu olhei aqui. Mas eu queria terminar deixando uma mensagem para as pessoas. Nós falamos aqui dos nossos propósitos, das nossas dificuldades, das nossas histórias, o porquê que a gente se identificou com o marketing digital, né? A gente sabe aí que cada um tem o seu sonho ali no coração, a gente quer coisas muito maiores. Isso é só o início, porque acho que a Neia, não, você tem 2 anos já, né? Sim. É a pessoa que tem mais tempo, então é surreal, né? Ele tem 2 anos, a Neia tem 1 ano e quanto tempo? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Eu tenho 5 meses Tem que eu tô contar aí. nos dedos pra ver também. Não dá 2 anos, né? Não Já dá 2 conseguimos muitas coisas e nós vamos conseguir muito mais, porque a gente Com já entendeu, certeza. né, o Com que a gente certeza. quer. E o que você deixa de mensagem para as pessoas que querem começar, que estão com esse coração ardendo, né, que foi o que a gente sentiu, e qual que é o caminho, o que você indica, o que eles fazem com esse sentimento, né? Então fala aí com o pessoal, abre o coração. Vamos lá, então. O meu recado é para quem está em cima do muro, quem está namorando o digital, ainda não tomou a decisão, não perde tempo. Não perde tempo, porque depois você vai se arrepender. Então, se joga, faz mesmo, tá com vontade, não vê nenhuma perspectiva, de repente, como eu não via lá atrás. Então, essa foi a oportunidade que eu vi, que eu enxerguei, que eu poderia realizar tudo que eu queria, me joguei, e a minha vida, ela mudou totalmente. Mudei até de cidade depois que eu vim pro digital. Então, foi uma virada, assim, radical na minha vida por causa de uma decisão que eu tomei. E se eu pudesse voltar lá atrás, eu não mudaria exatamente nada. Então, o meu recado é para você que tá indeciso, não sabe se é a hora, só vem e faz. Estuda e aplica e vai dar tudo certo. Cara,
O marketing digital, ele tem infinitas possibilidades, tá? Hoje eu tinha que gravar um vídeo para mandar pros guris, convidando as pessoas para o nosso evento, né? E eu comecei a buscar algumas coisas, até... Eu não sou uma pessoa, assim, religiosa, né? De ir na igreja, coisa e tal. Mas teve uma mensagem que me deu um estalo, assim, cara, isso aqui, né? Que tá lá no Gênesis, capítulo 1, versículo 28, que é crescei-vos e multiplicai-vos, né? Então, a gente tem, dentro do mercado digital, a possibilidade de, independente do volume de informação que a gente pode contribuir com alguém que está iniciando, né? Por menos que a gente saiba, né, explicar, se tu já sabe apertar um botão, tu tem condições de ensinar uma pessoa que não sabe a apertar aquele botão. E isso é uma coisa que eu tenho trazido para mim. A gente está fazendo esse projeto aí para ajudar as pessoas, né, a sair do zero, né, a sair de estar, que nem a gente conversou aqui, de estar na mesma, de fazer sempre as mesmas coisas, viver a mesma vida, correndo de segunda a sexta e torcendo para chegar à sexta, mas com o coração apertado quando chega o domingo. Exatamente. Né? Nossa. Isso daí é uma coisa que eu nunca mais quero sentir. Exatamente. Esse sentimento. Então, através do digital, eu enxerguei essa possibilidade de eu construir a minha vida, né, com base em tudo que a gente está aprendendo e colocando em prática. E isso é uma coisa é um recado que eu dou assim, ó. Não adianta comprar um curso se tu não colocar em prática. Não adianta comprar um curso e assistir 20%, 30%. Cara, assiste do início ao fim, coloque em prática por 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e depois tu me diz se não deu certo. Eu garanto que se tu pegar qualquer curso que tu pegar, tu assistir 100%, tu colocar em prática dia após dia, tu vai ter resultado. Eu garanto. Eu faço o Pix se tu seguir o passo a passo e não tiver resultado. Mas tem que seguir. Mas tem que seguir, né? E isso eu coloquei no formulário lá que eu estou fazendo para mentoria. Alinhamento de expectativa, né? O que tu espera e se tu tá disposto a seguir o que vai ser orientado, né? Porque se não seguir, não tem porquê, né? Fazer. Então, cara, marketing digital é uma realidade, está mudando a vida de milhares de pessoas. E aqui não estou falando de ficar rico milionário, estou falando de mudar de vida. De deixar de ganhar 1.500 por mês e ganhar 2.000, 3.000, 4.000. O limite, que nem eu comentei anteriormente, é nós que colocamos. Se eu quero ganhar 10, eu aumento a quantidade de produtos, eu aumento as estratégias. Mas o recado é esse. E trabalhando de casa, né? Trabalhando de casa. A Néia estava falando aqui que ia trabalhar de garçonete 4 horas, mais ou menos, né? Um pouco mais. Imagina tu trabalhar 4 horas no digital para ti. É para ti que tu está trabalhando, tu não está trabalhando para ninguém. Então, aprende a fazer, coloque em prática, coloca uma constância, com certeza vai dar resultado. E o limite é tu que vai colocar. Isso aí. Exatamente. E eu queria também finalizar falando da mensagem de vocês refletirem os porquês. Então, cada um aqui, como eu falei, sabe do porquê. Os nossos porquês são muito fortes. Eles são maiores do que as dificuldades que a gente já enfrentou, porque graças a Deus já passamos por essa fase inicial, estamos colhendo os frutos. E se você realmente não tem esse porquê, reflita, né? E escolha o seu difícil. Porque difícil para mim é pegar ônibus, é não ter dinheiro para pagar, ter nome sujo no SPC, né? Correr do devedor. Então, escolha o seu difícil. Estudar não é difícil, né? Mudar a sua mentalidade, estar em um ambiente certo, de longe, não é difícil, perto de tudo que nós passamos, e a gente sabe que você também está passando. Então, essa é a mensagem desse podcast. Espero que tenha atingido vocês, porque realmente é o que nós estamos falando, é a nossa essência, é o que a gente viveu. Então, a ideia é passar realmente essa trajetória para vocês, para inspirar e vocês também trilharem uma carreira linda aí, lógico, com seus altos e baixos, como tudo na vida, mas em menos tempo. Linda no digital, e contem conosco. Tem aí os nossos arrobas,
O que vocês precisarem, tem os nossos Instagrams, né? Tem curso presencial do Carlos, tá? Não perca essa oportunidade. Espero vocês, então, na próxima oportunidade.